Ora, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, por todas as bênçãos que nós usufruímos neste planeta físico. Todas as emanações de amor do ser físico e do ser não físico, o ser desencarnado. Aquelas sintonias crísticas de amor, de paz, tranquilidade, de harmonia. Mais propriamente, a aproximação de espíritos perto de nós para nos auxiliar no nosso progresso, no nosso dia-a-dia e na nossa evolução, tranquilizando a nossa mente, tranquilizando o nosso espírito, acalmando muitas das vezes a tempestade que há dentro de nós, por conta dos desatinos, por conta das dificuldades físicas, problemas físicos que sempre irá aparecer. E hoje, para falarmos da revelação, a revelação progressiva, porque na realidade, tudo aparece na ocasião certa, própria, porque uma planta não nasce sem que a própria semente germine. Por exemplo, a árvore não dá frutos antes de crescer a rama, os frutos. Desta forma, o progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à sua maturidade. Maturidade, muitas das vezes, da inteligência, no grau de inteligência que nos encontramos hoje, em que o nosso espírito começa a indagar muitas das vezes o porquê das coisas e a examinar o que nos rodeia no tempo, por exemplo, no tempo de Moisés. Vamos recuar um pouco. No tempo de Moisés, o povo judaico não poderia compreender o que hoje compreendemos. Hoje estamos mais evoluídos. Por isso, o grande legislador hebreu escreveu a sua Gênese de forma mais compreensível e impressionante aos seus seguidores, sem aprofundar questões que só depois, com o cultivo, a aparência, o aparecimento do espírito, poderiam ser enquadradas e resolvidas na realidade. É sabido que o atraso intelectual e moral daqueles povos, daquele tempo, em que predominava a lei do dente por dente, em virtude de toda essa falta de compreensão, havendo muitas das vezes necessidade de traçar as primeiras linhas da Gênese. Moisés fez a raça humana proceder de um único casal, cuja lenda, na altura, isto está escrito, servia para embalar a imaginação infantil do seu povo, que, como, por exemplo, das crianças, até de muitos velhos, se satisfazia com a imagem que lhes era apresentada.
prevalecendo essa história fantástica para dar solução provisória à questão que começava a ser ventilada pelos espíritos mais elevados daquele tempo. E como poderia Moisés, o inspirado divino, mesmo que soubesse a história da criação, ensiná-la a um povo de dura sobrevivência, escravizado, e que depois de tantos prodígios operados pelos espíritos para a sua libertação do jugo, onde foram gerações escravizadas dos egípcios, despojou-se quando Moisés subiu à montanha por 40 dias, despojou-se das suas joias para o fabrico de um bezerro de ouro, ao qual adoravam como sendo o verdadeiro Deus, que tinham acabado naquele instante de obter a sua carta, a sua libertação. Tinham acabado de receber a sua carta de libertação. E como receber a tal Gênese? Como ela é a lenda adâmica, estava muito bem para aqueles que começavam a festejar a sua libertação. E nesse tempo somente duas raças eram conhecidas. E a revelação é o fundamento sólido da religião e da ciência. E a revelação, ela é sucessiva, é gradativa na esfera tanto religiosa de cada um, porque a revelação é o grande ascensor da humanidade para o progresso intelectual, moral e espiritual. Foi sobre este tema que Jesus fundou a sua igreja. Desde os tempos patriárquicos até à nossa época, nós poderíamos distinguir 4 grandiosas revelações que, se completando, explicando. A primeira de todas foi a revelação abrâmica, na qual o Espírito mensageiro do alto se limitou a anunciar a existência de um só Deus, sem prescrever outra obrigação a nascer do reconhecimento dessa verdade, que fora trazida por esse mensageiro. Cerca de 2000 anos mais tarde, aparece Moisés. Recebe de um espírito na montanha, recebe de Deus as tábuas da lei com os 10 mandamentos, que constituem o começo do código divino. Passados outros 2000 anos, depois nasceu finalmente o Mestre Jesus.
sendo quem é, filho de Deus, poderia ter nascido na mais rica família, no mais rico palácio, abastado, nasceu na humildade, num curral aquecido por animais, num curral onde por longo tempo tem os 3 pastorinhos seguidos por a estrela guia, isso é outra história. Mas enfim, Deus apareceu, Jesus, divino e amado Mestre, finalmente vem ao mundo. E não mais falando como antigamente a uma família, como aconteceu na revelação abrâmica, que se restringia às pessoas de Abraão, de Isaac, de Jacó, nem como na de Moisés, que se restringia aos israelitas, mas estendendo o Mestre Jesus, a sua palavra, a sua ação, o seu verbo, a toda a humanidade, toda, confraternizando-a sobre a paternidade de Deus. Agora, após outros 2000 anos, aparece o Espiritismo, que reproduzindo a palavra, a mesma palavra do Mestre Jesus, a explica, amplia como o Mestre dos Mestres havia prometido. A primeira, a segunda e a terceira revelação são pessoais. Quer dizer, foram dadas por intermédio de pessoas a indivíduos da ocasião. A primeira por Abraão, a segunda por Moisés e a terceira por Jesus. A última revelação vem a espírita. A revelação das revelações ela é coletiva. E os representantes dessa coletividade que acionaram, engraçado, são os próprios espíritos. Os próprios espíritos são os mensageiros de Deus, que sob a direção do Mestre Jesus fazem prevalecer a lei da fraternidade, que eles assentam no fundamento sólido da imortalidade. Esta revelação está destinada a fazer lembrar tudo o que Jesus nos ensinou. Tudo. Inclusive tudo o que Jesus nos ensinou e a guiar os homens, ensinando-os todas as coisas da sua base, como eles transmitiram, é a imortalidade e o fim a que ela nos conduz, é a vida eterna. Como eu sempre digo aqui, a vida física, ela acaba. Nós físicos acabamos, pedimos para chegar àquela altura, acabou-se o percurso, acabou-se a gasolina. Por múltiplos fatores, acabou-se a lei física, a convivência física, mas continua a espírita. E a revelação espírita, ela brilhará sempre como a luz de primeira grandeza, porque ela não se limita à terra. A sua ciência, os seus ensinamentos, vencendo
as trevas. As trevas do quê? As trevas da morte. A morte, a má aparência, apresenta aos nossos olhos os inumeráveis mundos, galáxias que caminham no infinito, as inúmeras esferas fluídicas que serão nossas futuras habitações, onde recebemos como prémio dos nossos trabalhos lições cada vez mais edificantes e substanciais para a nossa completa felicidade. A doutrina da imortalidade. A moderna psicologia foi justamente quando o espírito de negação e de materialidade triunfava no mundo, e quando esses dois formidáveis exércitos sacerdotalizavam o científico, se degladiavam e destruíam com prejuízo para a coletividade. As grandes potências dos céus, elas se abalaram, e o Espírito da verdade desceu à terra para trazer-nos a nova luz que deveria iluminar os horizontes da nossa imortalidade. Então, desta forma, uma nova ciência ergueu-se para enfrentar a ciência que nega a religião. E uma nova religião bateu às portas dos templos, de todo o lado, para pedir aos seus sacerdotes contas das suas negações, às provas positivas que a ciência lhes tem oferecido. E deste modo, o velho mundo foi abalado em suas bases, e as partes litigantes, sem recursos para prosseguirem na sua luta, voltaram as suas armas contra quem lhes vinha propor paz, harmonia, equilíbrio, paz honrosa. O espiritismo foi repudiado, foi caluniado, injuriado pelos obscurantistas, daqueles que do saber e do poder, os que tinham o comando. Mas afinal, a verdade devia triunfar, pois há muito tempo que soara no grande relógio universal a hora das reivindicações sociais, e a cegueira de uns e de outros não poderia privar o desenvolvimento, a vidência latente de tantos, que seria a voz dos mortos, de quem já partiu desta terra. Ela se faz ouvir em todos os cantos do planeta, em todos os cantos desta terra, até nesta sala. Salve Deus! E em pouco mais de meio século, o Espiritismo restaurou o gênio do cristianismo, ao menos quanto aos memoráveis testemunhos da sobrevivência humana. E, ao par de tantas descobertas e inovações que vêm transformando o nosso mundo num paraíso,
o que nós devíamos ter, o experimentalismo espírita, ele faz reviver em todos a certeza da imortalidade. De cumprindo assim a sua previsão do apóstolo dos gentios, o Mestre Jesus, segundo o qual a morte não será tragada na vitória dos confins, do ideal. O cristão já não são mais considerações filosóficas nem floreios de retórica que vêm muitas das vezes exaltar a doutrina da vida, mas sim a eloquência dos fatos persistentes que desafiam todas as minuciosas investigações e se submeteram aos mais escrupulosos exames, procedendo assim desta forma, procedendo à era nova que o padrão espírita marcou na senda que a humanidade tem de trilhar. O magnetismo concorreu com fortes contingentes para abalar as barreiras do materialismo, muitas das vezes nos seus enigmas do universo. O magnetismo com os seus fenómenos, por exemplo, sonambulismo, desdobramento da personalidade, entre outros, que não são de menor importância, têm deixado bem patente aos olhos de todos os que querem ver a existência, a continuação do espírito. Quer se trate do espírito humano, esse mesmo espírito independente do corpo carnal. A visão, a distância não é nenhuma. E no interior dos corpos opacos, os fenómenos de bilocação, a exteriorização da sensibilidade, muitas das vezes subjugada em todos os tempos, mas acabam por ser templos de barro e academias de pedras, construídos pela imperfeita mão do homem. Porque o animismo, como denominou salvo erro Aksakov, por si só explica e demonstra com lógica irrefutível os factos irrevogáveis, a existência da alma, independentemente das forças neuricas e cerebrais. A sua ação evolutiva, apesar da resistência a que a matéria lhe opõe. Não há que ter medo ou aversão. Existimos e a nossa individualidade, ela mantém-se indestrutível, sem que para isso concorram as desarmonias, os desequilíbrios, sem que para isso concorram as desarmonias. Muitas das vezes as desarmonias cerebrais ou o nosso cérebro às vezes é o próprio a dizer que não a uma coisa que está à vista. A memória aí está para testificar esta verdade. Hoje poderemos dizer
Hoje poderemos dizer: ego sum fui, eto ero, quer dizer, existo, existi e existirei. Porque nós, como eu já tenho explicado noutros vídeos, a nossa caminhada, o nosso trajeto, ele não começou aqui. Ele começou lá do outro lado. Quando nós viemos, já está tudo planejado. Já pedimos o que tínhamos a pedir. Já passámos por o sono cultural para esquecer as outras passagens na Terra. Já quando nascemos, bebés pequenos, temos um tempo, o nosso espírito tem um tempo de crescimento, até que começa a sua individualidade. Mas isso é outra história. Tudo isto, porque nós estamos sempre, todos os dias, a encontrar coisas novas. E como encontramos todos os dias condições novas, ideologias novas, conhecimentos novos, por exemplo, os alunos quando vão para uma aula, eles são alunos. À frente deles vai estar um professor que sabe mais que eles, porque senão não estavam ali. Eles vão aprender o que o professor sabe. À medida que o professor vai dando a matéria, eles vão acoplando ao conhecimento. Vão juntando todo esse conhecimento. Esse conhecimento, ele é transitório. Costuma-se dizer que o saber não ocupa lugar, mas não é assim. O saber ocupa lugar. E temos a obrigação de conhecer e saber tudo aquilo que possamos ter a oportunidade de aprender nesta terra. De qualquer modo, desejando a todos um resto de uma boa tarde, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe e nos ilumine. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.